Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou Poliana Raiol, aluna do professor Manuel, estudante do curso de História aqui da universidade. E junto com o professor Manuel e os demais colegas da disciplina e do curso, damos continuidade aos diálogos que foram iniciados semana passada. Agradecemos a presença de todos, convidados, ouvintes e colaboradores, e também em especial a colaboração do COLUM. Feitas essas considerações preliminares, e estando aberta esse segundo dia, peço a vocês que anotem as possíveis perguntas para interagirem conosco após as falas dos expositores. Eu chamo à mesa os nossos queridos convidados. Régia Passos, que é de São Vicente Ferre, bacharel... São João Batista, me desculpe. Bacharel em Geografia, mestrando em Direção Estratégica de Empresas, pós-graduando em Docência do Nível Superior, empresária do setor varejista, diretor do Núcleo do Maranhão do APCO, que é a Associação Brasileira de Consultores, integrante do FEPEMA, pela ACM, representante do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da Alumar, e possui uma obra literária chamada Lamparinas e Estrelas. Salve de palmas para Também chamo à nossa mesa Dr. Luiz Figueiredo, de São João Batista, bacharel em Administração Pública, empresário, já foi prefeito e vereador de São João Batista, presidente do Escritório Técnico de Administração Municipal. Possui as seguintes obras publicadas: São João Batista, Suas Lutas, Conquistas e Vitórias, Chiquitinho, certo? A Trajetória de um Grande Líder, certo? Uma salva de palmas para a E, por fim, mas não menos importante, a nossa convidada Gracilene Pinto, que também é chamada de Grace do Maranhão, como ela é conhecida, nasceu em São João Batista, São Vicente Ferre, estudou Direito e História na UFMA, é advogada e servidora pública, compositora, escritora e ambientalista. Possui 8 livros publicados, dentre eles Serões na Baixada do Maranhão, Na Asa de um Colibri, 100 anos com os livros do campo, e daí, Troca Comigo? Escreveu 2 roteiros para o cinema e uma dezena de músicas. Extra, o Pacotilha, o estado do Maranhão. Quem sou eu para julgar? É ela, Gracilene Pinto, baixadeira, Baixada do Maranhão. Baixada do Maranhão, quando a ave escova no sangrador, deixa todo campo no tordão, Aracuma vai deitar o caldo azul, o urubu abate em contramão. Baixada do Maranhão, quando a ave escova no sangrador, deixa todo campo no tordão, vai deitar o caldo azul. Em novembro, o São Vicentiano, caminhando descalça nesse chão, comer manga, caju e um cajá. Carambola, ali não tem mais não. Olinda, que é Viana em festival, se não fosse o pescado a escassear, em terras de São João a festejar, com matracas, zabumba e bandeirão. Em Alcântara, com doce eu vou comer, e as antigas histórias a escutar, das virtudes de Macertinês, que nasceu na Semana do Picado.
Nessas terras que Deus abençoou, a fartura de 50 anos. Mas em Bacurituba, há que lutar. A vitória virá para quem tem fé. Todos juntos. Baixada aí do Maranhão. Mais uma vez. Baixada aí do Maranhão. Quando o povo só tiver para comer fruto amargo de um cajafiló, nos campos que São Bento vão nascer, as matinhas de coco a balançar, no Amajá a tuba não é para tocar, sobre os perindins e quiriris, em Pinheiro não há quem breque não, as penauras de garças a voar. Baixada aí do Maranhão. Todo mundo nas palmas. Baixada aí do Maranhão. Maranhão é berço da nossa história, registrado em seus memoriais, sua saga, sua luta, sua glória, de um tempo que já não volta mais. E essa nossa baixada tão querida tem cultura que a origem não engana, da miscigenação de negros, índios e do branco, a herança musicana. Baixada quando a água encoa no sangrador, deixando todo o campo no torrão. Araquã vai gritar por Cauaçu, Urubu abaixo em contramão. Araquã vai gritar por Cauaçu, Urubu abaixo em contramão. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, de Aldeano, na Rogada. Todo mundo junto. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, de Aldeano, na Rogada. Não adianta correr, insistir em ficar. Não adianta, só vai aprender a fumar. É tchu, é tchau, é tchu, é tchu, é tchau. Eu vou até de manhã. É tchu, é tchau, é tchu, é tchu, é tchau. Eu vou até de manhã. Viva os escritores da Baixada do Maranhão! Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Emocionado, né, com esta abertura feita pelos alunos, né, comandado por Marcelo Trindade, que nós chamamos carinhosamente Marcelo Nagô, né, uma pessoa com sensibilidade para isso, né? Então, quando eu falei, gente, Gracilene tem uma toada que fez ultimamente. Cadê? Onde é que está? Eu trouxe, eu pedi para ela me deu e passei para tudo. Nós estamos preparando um negocinho para ela aqui. Então é isso que foi feito aqui, com a singeleza que foi feita para homenagear essas pessoas que saem, se distraem dos seus lares para vir dividir conosco a competência, o conhecimento que tem sobre a Baixada como um todo, mas particularmente sobre aquilo que lhes aflige, né, de preocupações do registro histórico, do registro memorialístico, do registro literário, não é? Como aqui está bem representado nesta mesa. Então eu queria já de antemão agradecer a meus conterrâneos, né, considerando que São Vicente Ferre é a matriz de São João Batista, né, Gracilene Pinto, Luiz Figueiredo e Régia Passos, que aqui estão para nos falar sobre suas experiências, suas impressões sobre a Baixada, sobre a experiência, etc. Eu venho pedindo às pessoas que intervêm aqui nas rodas de conversa que falem da forma mais íntima possível. Nesse sentido, não é alijando o registro acadêmico, não é isso não, mas recuperando, né, o registro que as pessoas têm, que não são necessariamente conhecidas na universidade, mas que têm obras como essas aqui que estão desfilando por sobre a mesa, né, que são registros importantes que a universidade precisa conhecer e, por meio dessa disciplina,
nós debatemos em turma e já a ideia de, ao invés de ler as obras primeiro, conhecer os autores. Conhecer os autores, e a partir do conhecimento dos autores, aí sim nós vamos para cima da leitura das obras e numa outra atividade resenharemos as obras e discutiremos essas tais obras já num outro formato, né? No primeiro momento. Então é isso, queria agradecer a todos que aqui estão presentes, né? Agradecer meu conterrâneo Raimundo Pinheiro, né? Que é o presidente da Academia de Letras e Artes da área da Quibacanga, né? Aqui presente, meu companheiro Raimundo Penha, né? Também da Alearte, aqui presente, né? Jogamos bola junto aqui no entorno, aqui no Saviana. Era um centroavante, dizia que ele era um centroavante danado, fazia gol. Meu querido Jailson, né? Meu querido Jailson, jornalista, né? Titular de um blog a partir de São João Batista, que hoje é visualizado por cerca de 25 mil pessoas, né? 25 mil acessos diários, né? Que é um feito grande em que ele, em que por meio desse blog a Baixada pulula. Não é? São notícias de toda sorte que passam pelo blog do Jailson. É um blog que circula em toda a Baixada, evidentemente pelo mundo afora, por conta das condições técnicas hoje possíveis, mas a Baixada é o foco, né? E nesse sentido é que eu chamo a atenção da presença de Jailson e de todos que estão aqui. Agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui, a turma, os colegas da turma que participarão organizando outras mesas como essa. Então é isso, eu estou muito emocionado porque a disciplina que começou com um foco, andando numa direção, ganhou outras direções, né? Na medida em que a Baixada se apresenta nesta mesa por meio dos seus filhos, que a registram intimamente e externamente por meio das suas obras, né? Então é isso que a gente está a fazer aqui, né? Tentar perceber a Baixada Maranhense, né? Que eu discuto muito quando as pessoas falam o Pantanal Maranhense. Não concordo. Nós somos uma Baixada, mas um lugar que o abaixamento é uma constante. A partir de agora, a partir de maio, junho, adiante é abaixamento. Portanto, é claro que depois tem pântano para todo lado, mas isso até por questões que Jair conhece melhor do que eu. Os algoritmos, quando você põe Pantanal, ele mexe lá para aquele outro, lá do Mato Grosso, não, que aqui não tem conhecido como Pantanal, entendeu? Então vamos falar Baixada aí. Obrigado. Passaremos agora a palavra à Régia e depois ela passa para a Luiz, depois passa para a Gracilene e ao fim das falas, as pessoas da plateia formularão questões e Poliana e o grupo vai fazer a mediação. Obrigado. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de externar a satisfação. Isso aqui está mexendo muito, né? Como ele já falou, com o emocional. Muito honrado pelo convite. E fazendo aqui uma ressalva, eu não sou professora, então eu não tenho aquela didática, né? E vim exclusivamente para falar da obra. Eu, apesar de ter passado 10 anos na UFMA, que eu sou geógrafa, eu não segui a geografia. Eu sou empreendedora e eu acabei fazendo outras formações, né? Mas estou aqui exatamente para falar. Eu nasci na Baixada, em São João Batista, e conheço a extensão territorial da Baixada, ela é muito grande. Então, eu acho que é tão difícil a gente conhecer alguém assim, que está aqui e dizer se eu conheço todos os municípios, né, que são 21, que é bem grande, né? Então, você pode passar aí. Eu só coloquei os principais, né, que tem na Viana, que é um dos municípios mais antigo, Pinheiro, São João Batista, São Felipe, Arari, e outros, né? São muitos, Matilde, vou citar aqui todos. E as características, né, para falar bem rapidamente, né, que a gente é uma biodiversidade
que encanta. Exatamente por isso, quando se fala Baixada, porque estamos abaixo, né, do litoral. E temos essa característica, né, dos campos, que são muito bonitos. Eu fiquei muito feliz de falar com ela disse que ainda viaja para conhecer lugares, né, que são verdadeiros pontos turísticos que ainda não são explorados. A questão dos lagos e rios que a Baixada tem, que são muito ricos e muito bonitos. Nós temos o rio, que é genuinamente maranhense, que é o Peruano. A questão da cultura, também, ainda há pouco me fizeram lembrar, né, das festas, né, e que inclusive tem pessoas que se encantam tanto pelo baile de São Gonçalo, que eu até fiquei feliz de falar que vamos fazer, que alguém vai fazer um trabalho específico sobre o baile de São Gonçalo. E assim, a extensão, né, que é errado, né, mas são 18 mil quilômetros, né, e nós temos uma população muito grande que varia, né, de Pinheiro, que eu acredito que é a mais populosa, que vai de 100 mil até alguns municípios que têm na faixa de 15 mil habitantes. Certo. Obrigada aí, Pro. Mas vocês estão vindo aí atrás? Melhorou agora? Tá. Ok. Tá. E eu escrevi, eu fiquei em São João Batista até os 14 anos. Naquela época, nós tínhamos realmente só até a 8ª série. A maioria das pessoas partiu para vir estudar aqui em São Luís. Então, eu nunca esqueci de tudo que eu vivi na minha infância e tive uma ideia. Essa ideia foi de um amigo meu, porque eu tinha um sonho de escrever um livro e não tinha nada a ver com falar da minha infância. Mas fiquei muito contente quando eu abri esse desejo. E ele me falou, exatamente por eu ter conversado sobre a minha felicidade de ter nascido no interior. E ele disse, por que tu não escreve sobre a tua infância? E para mim foi surpresa. E tem coisas que vêm, como eu diria que são consequências boas. Nunca imaginava estar aqui hoje para falar de algo, né, que eu escrevi sobre Lamparina Estrelas. E isso aqui já me trouxe tantas coisas boas, pois faço parte, né, da Jolessas, que é a academia que eu ajudei a fundar, né, me convidaram as pessoas lá de São João Batista, e nós fazemos parte, né, nos conhecemos. Eu não conhecia a Gracilene até 2020, né, então assim, são coisas que a gente planta e só colhe coisas boas, tá? Então, não gostaria, são 43 capítulos, é muita coisa. Eu, até pela minha formação hoje, que eu sou empreendedora, né, e sou apaixonada por estratégia, é o que eu faço, é o que eu gosto, entendeu? Hoje, eu escolhi algo que eu pudesse fazer uma interação. Eu achei bem digamos assim, bem inovador para mim, tá? Então, você pode pular. Eu escolhi pouquinhos capítulos. Por que eu trouxe falar um pouco sobre as frutas nativas? Primeiro, porque a gente precisa, temos que dar atenção à Baixada, a riqueza que nós temos lá, a biodiversidade das frutas. E quando criança, eu gostava muito de ir para os arredores, né? Procurar goiaba e tomar goiaba araçá, que aqui, acho que não sei se alguém conhece, mas era uma coisa que, tem a goiaba vermelha, essa que todo mundo conhece, mas tinha uma goiaba araçá, e o maracujazinho, que era uma delícia, que a gente ia e ficava procurando, né? Uma mejuba que eu, sinceramente, eu nunca busquei saber qual é o nome verdadeiro, sabe? Algumas coisas, mas me chamou a atenção, porque eu fui fazer um trabalho, já fazendo meu mestrado, e aí um exercício, né? E aí, o que é pitá? Eu vou verificar o que é isso. Eu não imaginava que na minha infância eu comi tanta pitá. Aí eu digo, por isso que eu sou vitaminada, eu sou uma pessoa forte, apesar de ser pequenininha, mas eu sou forte.
Eu raramente pego algum tipo de doença, até mesmo gripe, né? Sou bem resistente. Eu sempre atribuo que eu digo, foi aqueles negócios, aquelas azedias do mato, aquelas coisas que eu comi tanto. Então, também a alimentação que era mais saudável, né? Os peixes que eram frescos, essas coisas todas, tá? Mas, exatamente, sobre as frutas nativas, né? Vamos dando continuidade, que é a questão, né, de que a gente ia, eu acredito que muitos que nasceram no interior viram no mato procurando tucum, né, porque é um fruto, né, quando está verdinho, é muito gostoso, né, é parecido com o coco que a gente come hoje na praia, né, mas que tem uma vitamina muito, muito boa e que também ele poderia, na época, né, assim, as pessoas procuravam, já faziam alguma coisa com o tucum, que é azeite também, e a questão do babaçu. Lembrar que o babaçu, que a palmeira do babaçu, que nós já tivemos o auge dela a nível Maranhão. E na minha infância, principalmente eu lembro assim, que na Semana Santa, a minha avó e muitas famílias faziam aquele azeite. E vinha para cá, para São Luís, né? E na hora de fazer as tortas, tudo, eles tinham aquele azeite que era maravilhoso, certo? A mandioca, que até hoje é cultivada. Na verdade, na minha cidade, João Batista, eu sei que todos aqueles municípios, até hoje, né, tem a extração, né, do milho, do feijão, a coisa que se cultiva, farinha, o arroz, as frutas de modo geral, é algo que plantou, dá, entendeu? E fora esses frutos que eu digo, sempre que às vezes eu procuro até nas feiras aqui, eu não encontro algumas coisas que, tipo, deixa eu ver aqui uma coisa que eu tinha vontade, né, tal de galpé, que eu comia muito, né, que eu gostava de procurar, e a gente não encontra nas feiras aqui, né? Uma coisa assim bem específica, mas que se perde, porque eu já fui João Batista, eu vou sempre a Pinheiro, e você não encontra, né? O que você encontra dos frutos, né, que é mais Bacuri, né, que vai no período que tem manga, né, que tem também abundância, então é de uma riqueza imensa. E muitas das vezes a gente precisa falar disso, porque isso precisa ser, digamos assim, ser dado uma atenção para desenvolvimento. Isso é um potencial de riqueza que nunca foi explorado. Como é explorado em outras culturas, outros frutos, como a uva. Aí vem, tem que comer uva, você vai fazer um restinho de botar uva, porque aqui não está com os nossos frutos da nossa região, né? Então, é porque falta um trabalho, falta um investimento, né? Isso, eu nunca cobro só o governo, eu acho que a sociedade governa, tá? Então, o livro vai ficar para os alunos fazerem o trabalho, eles vão ler melhor. Um outro que eu escolhi, que me chamou muita atenção, e eu lendo ontem, eu digo, meu Senhor, fiquei muito feliz assim, de ver o que eu escrevi, né? Que foi falar sobre as quitandas, né? Na época, nas quitandas hoje, né, o que a gente fala são comércios, né? E em São João Batista tem uma rua, que é a Avenida Getúlio Vargas, ela tem uma extensão bem grande, e na minha infância já tinha os comércios de um lado e de outro, os comércios variados. Então, de uma riqueza, assim, uma diferença do que a gente vê hoje, né? Eu não sei se alguém aqui ainda nos bairros, né? A gente ainda tem esses comércios pequenos. A gente chama aquele comérciozinho, né? Mas no interior se chamava a quitanda de fulano, de ciclano, né? E a questão, a característica, né? Eles vendiam de tudo. Então, nossa, tem uma riqueza para se escrever, né? Para se entender, né? Como era na época. A gente hoje tem no supermercado, a gente compra tudo pronto, assim, a questão, né? Vem na embalagem, 1 quilo de açúcar, né? O pacote do café, o litro do óleo, né? Naquela época, as coisas eram vendidas a granel. Aqueles comerciantes, eles vinham para São Luís, compravam em sacas, né? Saca de açúcar, saca de sal, e o sal era grosso.
o óleo, levava numa lata grande. E eu conversei, quando eu fui escrever o livro, eu queria resgatar um pouco disso. Eu fui conversar com a vizinha que tinha um comércio, que era a Dona Violeta. Aí, porque eu lembrei, primeiro das moedinhas, né, que trocava, e a questão da forma como ela atendia, que era 100 gramas de café, 250 era difícil, era 25, de 50 gramas a 100, né? E o embrulho era um papel grosso e que tinha um formato. Eu até tenho vontade de fazer com papel, mas eu não tinha nenhum papel lá em casa grosso, mas aí enrolava e atendia de manhã cedinho aquelas pessoas, e na hora do almoço, aquele pouquinho de óleo, tinha uma medida que era de um lado e de outro, né, que já estava certinho, só para botar despejar em uma xícara. Então, o que você vê hoje, nossa, dá uma diferença tão grande, né, do que a gente viveu naquela época. E os comércios, eles tinham assim, a característica, como se fosse do supermercado hoje, de vender tudo. Então, pelo menos até, na verdade, até os meus 14 anos, já tinha registro de São João Batista, mas a minha casa não tinha. Porque minha mãe tinha medo que naquela época o transformador podia explodir, e aí ela não colocou energia no início, né? Então, ninguém ia à noite para o quintal. Então, assim, tinha uma murinó, o pinico, né? Que todo mundo tinha, e isso era vendido. E aí era a faca, as panelas, né? Então, eles tinham alguns comércios, tinha a tradição de fazer aquilo, colocar umas madeiras, né? E colocar todos aqueles utensílios de pendurados. Então, eu gostaria muito, meu sonho era ter de estar aqui, né? Ter fotos disso. Então, naquela época também não tinha quase que fotos, né? Às vezes, eu fico feliz quando eu vejo alguém divulgando em algum grupo, né? Uma foto lá da matriz, da igreja, sabe? Que era em preto e branco, tudo. Mas de muita coisa a gente não tem, né? Então, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, essa questão do comércio, né, que era bastante forte e diversificado naquela época. Aí tinha eu até cito muitos nomes, eu não vou citar aqui para não ficar falando de uns e outros não, mas se vendia, né, do tecido, né, eu acho que era o único comércio especializado que eu me recordo, era de tecido, que tinha assim, eu acho que, não sei se a Rabi lembra, mas assim, que tinha uns dois só, aí eles só vendiam tecido, mas o restante era toda essa miscelânea de coisas, né, que eles vendiam, né, de tudo, um pouco, né, para toda os arredores do São João Batista, né. Outro aqui bem rápido, que é sobre o rádio. Eu achei interessante a questão do meio de comunicação daquela época. Cidade que não tinha nem energia, mas chegava, as pessoas tinham um radinho a pilha, né? E então, assim, eu cresci escutando assim, o que mais interessava para as pessoas era quem ia chegar e quem ia sair de São João Batista, né? E a questão de que, se alguém faleceu, eu sabia na mesma hora, por causa do rádio, né? Anunciava, né? Eu assim, dos nomes, eu não lembro dos programas, né? Mas era Rádio Educadora, tinha um programa meio-dia que dava as notícias que ninguém perdia, né? Assim como houve uma época que ninguém saía da televisão, também teve a questão que ninguém saía do rádio, tinha que escutar para saber o horário que a lancha ia sair, que fulano vinha no 6 de hoje, né? E a chegada da televisão também, que é um outro capítulo, que poucas pessoas adquiriram a televisão, e como era do bairro Paulo VI, a pessoa da Doca Costa, que era nosso vizinho, ele comprou a televisão, que era preto e branco, não era uma televisão pequena, e aquilo chamou tanta atenção, as novelas, na época era Chacrinha, tinha já o Fantástico, e o programa da criança, que era o Sítio do Capão Amarelo. Gente, olha, ficava assim, aquele meninada, todo mundo sentadinho. Então, a Úrsula, ela tinha aquela liderança, né, de deixar todo mundo, olha, ninguém podia fazer só daí, todo mundo assim, ficava ali grudado. E nem precisava muito esforço, porque ficava interessado naquela história, né? E mais tarde, vinha aquelas pessoas de longe, ficavam assim, do lado de fora, à distância, para olhar
assistir o jornal e tudo mais. Então, isso é algo que você vê com o tempo, como evoluiu, né? Todo mundo hoje tem uma televisão em qualquer canto. O rádio, eu fico, de vez em quando eu consigo ver algumas histórias, né? Como a gente até hoje não escuta rádio, né? Resistiu, né? Eu acho que até mais do que a televisão, porque a gente, quando entra no carro, bota o rádio, né? E chega em casa, a gente nem mais tem tempo para a televisão, certo? E por que a luz da lamparina? Eu, quando me entendi, né? Eu já gostava de estudar e estudei a luz da lamparina, né? Minha mãe me ensinou e eu não depois de adulta, né, eu nunca quis lecionar, mas a minha mãe tinha 11 anos quando ela me colocou para alfabetizar outras crianças, né, que estavam com 5, 6 anos, né, acho que até tinha de menor idade, e ali sobre os olhos dela, né, então eu tenho que alfabetizar os vizinhos lá e já dava um troquinho para mim, né, e tinha uma vizinha nossa, né, uma sobrinha da Dona Dadá, que é a Nazaré, ela conseguiu, porque a minha mãe falou para ela que eu estava louca para vir embora, para estudar em São Luís, e ela não tinha condições. E aí ela conseguiu para me ensinar um Mobral. Então, quando eu me dei conta, eu tinha uma mesa assim, com os banquinhos, e consegui 27 alunos adultos. Eu tinha 13 anos, eu era bem pequenininha, com 13 anos. Eu não tinha me desenvolvido assim como mulher, parecia uma criança mesmo. Quem fala que me imitava, até passou muito tempo me imitando, que ia para a calçada da minha mãe, era Nato Figueiredo. Ele contava detalhes, como era que eu me comportava. Mas aquela minha situação era toda controlada pela minha mãe. E então aqueles alunos, nem todos ficaram até o final do projeto, né, da turma. Mas o que me deixou muito satisfeita foi a alfabetização de muitos. Até um que acho que ele não sei se chegou a ser vereador, mas eu acredito que foi, que é o seu Coló. E os que me deram muito trabalho, que eu não conseguia, eu me esforçava, mas era difícil. Eles vinham da roça, né? E muito cansados, era tão complicado, mas pelo menos, né, o seu Coló e outros que realmente começaram a até ler, eu fico muito feliz porque a luta era para botar pelo menos um nome, né? Então, 18 saiu escrevendo o nome. Eu fiquei muito feliz, isso trouxe, né, da minha infância, e foi lindíssima essa passagem. E, por último, só para fazer, nós estamos aí, domingo é o Dia das Mães, e vocês que são estudantes, que vão ter já têm uma trajetória de vida, estão cheios de sonhos, né? De tantas coisas que certamente estão nos planos de vocês para realizar. E a gente começa isso desde criança, com a educação, a primeira, que é dos nossos pais. Uma coincidência, a Gracilene falou um tempo assim, o que me move é a minha família. Parabéns. Eu também, aqui está a minha irmã, as minhas 2 filhas, que sempre me acompanham. Muito obrigada por isso. E eu devo muito, eu escrevi, né, um capítulo sobre a minha mãe, que ela foi muito guerreira. Fico muito feliz, viu, Raimundo, que está aqui, que Raimundo a conheceu, participou um pouco. Eu não sei, eu não lembro, Luiz, mas o pai, minha mãe tinha uma admiração fenomenal pelo pai do Luiz, porque ela foi da profissão que ela exerceu lá em São João Batista, ela foi lavadeira. Então ela lavava para dizendo que era para os ricos de São João Batista, que era o pai dele, que era prefeito, era o seu Neto Guinga, o Manel Cupim, são pessoal que era da elite, e a minha mãe fazia isso. Mas ela fazia isso num horário, em outro horário ela vendia mingau, ela vendia carvão, e ela ficava o tempo. Foi uma grande empreendedora, tanto pelo sustento nosso, quanto pela ajuda a outras pessoas, aos parentes, amigos, porque ela vendia um mingau e vendia fiado, tudinho.
para que os pais, na hora que tivesse condições, de pagar, porque eles vinham de longe, né? Não tinha meios de transporte, né? Então, foi para mim, minha mãe é uma referência, ela não está mais aqui, faz 2 anos, né, que se foi, e eu fico muito grata a Deus pela vida que eu tenho, né, e que eu herdei muita coisa da minha mãe. Tá? Eu acho que essa é a minha contribuição. Agradeço muito a atenção de vocês e dizer que eu estou muito feliz. E também uma coisa que vocês já fizeram para mim é que, como eu disse, eu tenho N atividades hoje, né? Ter empresa não é fácil, ainda mais comércio, né? E eu tenho grandes sonhos também com outros negócios de serviços e faço parte da Associação Comercial, que tem 168 anos, que eu sou a primeira secretária e responsável por um monte de coisa, inclusive o Prêmio Empresário do Ano, né? E a questão de escrever estava ficando assim um pouco morna, né? Assim, eu estava assim deixando de lado, eu estava até com medo de fugir de mim. E esse evento me acendeu, né, esse desejo. Eu não deixo morrer isso, porque tu tem sonhos e, na verdade, eu tenho obras prontas que faltam acabar para lançar, tá certo? Muito obrigada mesmo. Gratidão, viu, Manuel? Muito feliz por estar aqui do lado da Gracilene, tá? E do Luiz Figueiredo, de todos vocês. E das minhas queridas filhas e minha irmã.